noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje, amanhã e para todo o sempre. Seja bem-vindo a todos nessa ceia do Senhor, né? Que nós vamos repartir o Messias para com todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina dele, né? O seu corpo, o seu sangue, que é a doutrina dele que nós iremos estudar e explicar em espírito e em verdade. Hoje nós vamos estudar a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 38 e 42. E também essa mesma passagem está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 29 a 30, que diz o seguinte: Jesus disse: sabeis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência ao que vos queira fazer mal, que ao contrário, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis a outra. E aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, entregai também a vossa capa. E se algum vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhai com ele mais 2000. Dai a quem vos pede, a quem vos pedir, e não voltei as costas a quem vos queira solicitar um empréstimo. E em Lucas também diz o seguinte: se alguém te bater numa face, apresentar-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não a impeçais de levar também a túnica. Dá a todo o que pedir, e ao que te tomar os teus bens, não os reclame. É interessante que Jesus, ele começa em Mateus da seguinte forma: sabeis que foi dito olho por olho, dente por dente. Em algumas outras versões bíblicas diz o seguinte: os antigos ensinaram olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, quem são esses antigos que ensinou ao povo o olho por olho e dente por dente? Bom, há mais ou menos 4.000 anos atrás viveu um rei da Babilônia chamado Hammurabi. E Hammurabi, ele fez um código de leis chamado Código de Hammurabi. E ele é um código que regulava a vida social de todo o povo da Babilônia. E existia uma lei chamada Lei de Talião. O que é Talião? Talião não foi nenhuma pessoa. Talião significa igual. E essa lei dizia o seguinte: se você furasse o olho de alguém, qual que era a pena? A pena é que você tinha um olho furado. Ou seja, que a pena do crime seria igual ao crime cometido. Lei de Talião. Essa lei não foi inventada por Hammurabi, já existia em vários outros povos antigos, ele somente a popularizou. Então, por exemplo, se eu chegasse e quebrasse a perna de uma outra pessoa, qual que seria a lei? A minha perna seria quebrada também. Se eu roubasse os bens de alguém, os meus bens também deveriam ser retirados e dados para aquela pessoa da mesma proporção. Só que o problema era que a sociedade babilônica era dividida em três partes: a elite, né, que eram as pessoas ricas; a plebe, que era o povo, que era a maioria; e os escravos.
E era uma lei injusta. Por quê? Por exemplo, se alguém do povo furasse o olho de uma pessoa rica, de acordo com a lei, aquela pessoa que era do povo, o olho ia ser furado. Ótimo, lei de Talião. Só se alguém rico da elite furasse o olho de um pobre, o olho dele não ia ser furado. Ele somente pagava uma multa em moedas de prata. Ou seja, não era uma lei justa, né? Se um escravo furasse o olho de alguém da elite, esse escravo não tinha o olho furado, esse escravo era morto. Olha só, então não era uma aplicação da lei, não era uma lei justa, né? Era uma lei que dava o medo às pessoas, principalmente as pessoas da camada social mais baixa. Milênios se passaram, eis que nós temos Moisés. Moisés, ele resgata a lei de Talião. Em Moisés ele fala: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Olha só, está lá no Velho Testamento. Só que Moisés, ele resgata a lei de Talião, só que ele coloca mais a justiça. Ou seja, todo mundo era igual. Independente se a pessoa era rica, pobre, escravo, todo mundo era igual. Então a lei de Talião era justa para todos. Se você queimasse alguém, o seu corpo ia ser queimado. Se você matasse alguém, você ia ser morto. Se você matasse o filho de alguém, o seu filho ia ser morto também. Lei de Talião. Aí veio, anos se passaram, séculos se passaram, veio Jesus. Jesus, ele resgata a lei de Talião e ele diz: os antigos ensinaram olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. E ele então diz que o olho por olho, dente por dente não deverá mais ser usado. Então ele tira a lei de Talião e coloca a lei do perdão, a lei do amor. Por isso que ele diz, vamos resgatar a fala dele: sabeis que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo que não oponhais resistência ao que vos queira fazer mal, que ao contrário, se alguém vos bater na face direita, apresentar a outra. Então ele nos fala sobre o perdão. Se alguém te fazer mal, não faça mal a ele, perdoa o seu irmão, perdoa o seu irmão. Por isso que Paulo aos Romanos diz que devemos combater o mal com o bem. Olha só interessante. Então Hammurabi, ele faz a lei de Talião. Era uma lei que não era justa, porque não era aplicada justamente, e servia para dar medo à população. Moisés resgata a lei de Talião, coloca uma justiça, todo mundo era igual. Jesus abole a lei de Talião, ele aboliu a lei. Quando ele fala, eis que os antigos falaram, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo. Então ele vai abolir a lei de Talião, e ele coloca a lei de Cristo, a lei dele, que é a lei do amor, a lei do perdão. Que não é porque alguém fez mal para você que você vai fazer mal para uma pessoa, para a mesma pessoa. Não, devemos perdoar aqueles que nos fazem mal. E ainda fala, não resistir ao homem mau, né? Quando, por exemplo, é nos ensinado, olha, se alguém for te assaltar, entregue o celular. Por quê? Porque o homem mau, o criminoso, a pessoa que está fazendo mal, se você reagir, ele te mata.
porque ele não tem escrúpulo em fazer o mal. Por isso que Jesus fala: não resistai, não dê resistência ao homem mau. Se ele quiser te roubar a sua capa, dá a ele a túnica. Se ele quiser te humilhar para você andar 1000 passos, ande com ele 2000. Porque o homem mau, o homem que ainda está na evolução de ser uma pessoa que é uma pessoa ruim, ele não tem escrúpulo, ele mata aquele que resiste a ele. E nós sabemos que isso é verdade. E ele nos fala o quê? Do perdão, que devemos perdoar os irmãos, aquele que nos fez mal. Só que é interessante que Jesus resgata a lei de talião, sabia? Só que ele coloca a lei de talião como a lei de causa e efeito. Ele tira a lei de talião como uma lei material de sofrimento, mas coloca a lei de talião na mão do Criador, com a lei chamada lei de causa e efeito. Como assim, André? Olha só, vamos explicar então. Vamos avançar um pouco e vamos lá quando Jesus ia ser preso. Quando Jesus ia ser preso, um dos discípulos que estava com ele, e no Evangelho de João, João fala que era Pedro, tinha uma espada. E quando o soldado do sumo sacerdote foi pegar Jesus para prender, Pedro saca uma espada e corta a orelha do soldado. O soldado chamava-se Malcolm. Jesus então impede e fala: Pedro, embainha sua espada. Ainda fala mais, porque aquele que matar pela espada será morto pela espada. Ora, não é a lei de talião? É a lei de talião. Só que aqui ele ensina a lei de causa e efeito. Se você fizer mal a alguma pessoa, existe uma lei chamada lei de causa e efeito, que é uma lei divina, que esse mesmo mal que você faz lá para a pessoa, você vai receber de volta na mesma proporção. Por isso que ele pede para a gente perdoar as pessoas e não fazer mal a ninguém. E antes disso, olha só que interessante, ele explica a lei de causa e efeito em uma parábola. Olha só, numa parábola que é chamada a parábola que ele ensina o perdão das injúrias e das ofensas, que tem em Mateus capítulo 18, versículo de 21 e 36. Que ele diz o seguinte: olha só essa parábola, como ele ensina a lei de causa e efeito. Olha só. Então, aproximando-se dele, Pedro perguntou: Senhor, perdoarei o meu irmão todas as vezes que pegar contra mim? Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Falou-ai até 7 vezes? Então Pedro pergunta: Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí ele conta a seguinte parábola, que é uma história. Por isso o reino do céu se assemelha a um rei que quis tomar contas aos seus servos.
Tendo começado o ajuste, apresentou-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos, né? Olha só, uma soma de 10.000 talentos na época. Como não tivesse com que os pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para o pagamento da dívida. Então vamos lá. O rei chamou um servo e falou: ó, você está me devendo 10.000 talentos. Vamos dizer 10.000 reais no dinheiro de hoje, só para a gente ter uma noção, né? E o servo falou assim: ó, eu não tenho como pagar o senhor, não tenho dinheiro, não tem como pagar. Então o rei falou assim: ó, então faz o seguinte, vende a sua esposa, os seus filhos e me pague. Aquele servo, porém, lançando-lhe aos pés, suplicava: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O Senhor então, compadecido dele, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Então o servo falou assim: Senhor, eu não tenho dinheiro, tenha paciência, eu vou te pagar quando eu puder. Então o Senhor olhou que ele estava realmente arrependido, falou: tudo bem, vai embora, eu te perdoo todas as suas dívidas. Então o servo saiu dali. Saindo dali, o servo saindo da presença do rei, entretanto aquele servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 denários era menos do que 10.000 talentos. Vamos dizer que 10.000 talentos é 10.000 reais e 100 denários fosse 100 reais. Olha só, esse servo agarrou o amigo, o companheiro dele e disse, agarrou pelo pescoço, estava sufocando ele, e disse: paga o que me deves. Olha só o que ele fez. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida grande, ele encontrou um companheiro que lhe devia uma soma de dinheiro muito menor, ele apertou o pescoço, estava sufocando e falou: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, mesma coisa, se ajoelhou, lhe rogava: tem paciência comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele fez com o rei. O outro não quis, esse servo não quis saber, foi-se dali e mandou metê-lo no cárcere, ou seja, foi até as autoridades e mandou prender o amigo, até que pagasse o que devia. Olha só, ou seja, esse servo foi impiedoso, ele não teve piedade do companheiro dele. O rei teve piedade dele, ele não teve piedade do companheiro dele. Vendo os outros servos, olha só, seus companheiros, o que se passava, ficaram muito contristados, muito tristes, e foram contar ao Senhor o que havia ocorrido. Então, os outros servos, os outros companheiros, viu o que aconteceu, ficou muito triste pela atitude do companheiro de ter mandando o outro pela prisão. Falou para o rei. Então o Senhor o chamou o servo e lhe disse: servo mau, olha só, eu te perdoei porque me pediste, e te perdoei toda a sua dívida. Olha só, então eu te perdoei porque você me pediu. Você é mau. Não devias tu também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de ti? Ou seja, do mesmo jeito que eu te perdoei, por que você não perdoou também o seu irmão? Por que você não teve piedade do seu irmão, do seu companheiro? Irritado, o rei irritado, o entregou aos seus verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Verdugos, no contexto aqui, vamos dizer assim, a polícia da época, né? Eram os soldados da época.
e mandou que ele fosse preso também, até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus explica, olha só o que Jesus fala: assim também fará convosco meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar o seu irmão no íntimo do vosso coração. Então, através dessa parábola, Jesus ele explica a lei de causa e efeito. Ora, se eu não perdoo o meu irmão, se eu faço alguma coisa errada com o meu irmão, eu vou receber tudo aquilo de volta. Da mesma maneira que eu trato o meu irmão, eu vou ser tratado pelo meu Pai Celestial. Olha só o que Jesus falou: assim também fará convosco meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar o seu irmão no íntimo do coração. Então aqui ele está falando da lei de causa e efeito. Não é que o Criador, não é que Deus é um ser vingativo, não é nada disso. Jesus ele falou de uma maneira para os homens daquela época, que ainda tinha o coração endurecido. Então ele falou palavras fortes para chocar as pessoas daquela época, né? Mas o que ele queria dizer é o seguinte: olha, existe a lei de causa e efeito. Da mesma maneira que você tratar o outro, você vai ser tratado. Explicando essa parábola, o rei é o Criador, nós somos o servo que está devendo a ele, somos pecadores, somos seres falidos, estamos no mundo de provas e expiações, porque fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós nos enveredamos no caminho do mal e fazemos mal ao nosso irmão. Deus, na sua infinita bondade, perdoou as nossas dívidas e nos deu a oportunidade da reencarnação, para que possamos recomeçar. Mas quando aqui nós chegamos, em vez de nós também perdoar o nosso irmão, nós continuamos a ser ainda pessoas impiedosas e fazemos mal ao nosso irmão. Aí tem a lei de causa e efeito, que é aí que vem: se eu na reencarnação passada fiz mal ao meu irmão, eu vou receber toda essa carga na próxima encarnação. Não porque Deus é impiedoso ou porque Deus é vingativo, porque existe a lei de causa e efeito. Se eu fiz o meu irmão ficar cego porque eu furei os olhos dele, ou eu posso vir vim cego de nascença, ou eu posso ficar cego através de um acidente para resgatar as minhas faltas, ou o Criador me dá a oportunidade de cuidar de cegos. Olha só que interessante, porque o Criador é tão bom conosco. Paulo não falou que Pedro em uma das suas, na primeira carta dele, ele fala que o bem ele anula, ele apaga uma multidão de pecados. Isso quer dizer que se nós praticarmos o bem e a caridade, se nós buscarmos ser pessoas melhores, muitas vezes aquele mal que nós fizemos para o nosso irmão, não, na reencarnação passada, não nos atingirá nessa encarnação, ou se atingirá com menos força.
Olha só que interessante. Todo mundo conhece o criador da vacina da poliomielite. Qual que é a poliomielite? É aquela doença onde a criança ela perde os movimentos, né? E graças ao criador temos as vacinas, e o Brasil ele é um dos países que está praticamente zero a poliomielite, né? O criador dessa vacina, que descobriu que a vacina tinha que ser tomada por gotinhas para dar imunidade, o sobrenome dele é Sabin. Ele, na reencarnação passada, fez muito mal a muitas crianças, fazendo com que essas crianças ficassem paralíticas. A poliomielite é a paralisia infantil, que a gente chama, né? E ele veio resgatar isso. Ele veio resgatar isso como? Fazendo a cura da paralisia infantil. Mas uma curiosidade, ele morreu com uma pequena paralisia. Olha só que interessante. Então, mesmo ele criando a vacina e fazendo com que as crianças ficassem livres da paralisia infantil, mesmo assim ele morreu com uma pequena paralisia. E se ele tivesse o livre-arbítrio de não querer saber, de buscar uma vacina da poliomielite, com certeza ele ia morrer com uma paralisia muito pior do que ele foi vítima. Então, o bem que nós fazemos, ele atenua a lei de causa e efeito. Muitas vezes, como o caso que nós falamos de pessoas que nascem com alguma deficiência, né? É que esse espírito da reencarnação passada desestruturou todo o seu corpo espiritual através do mal que ele fez. Então não tem outra maneira senão ele vier com essa deficiência, né? Mas muitas vezes nós temos o livre-arbítrio de atenuar as nossas faltas. Olha só que interessante. Eu vi na internet um rapaz que ele é todo deformado. Ele tem uma deformidade na coluna, onde a cabeça dele fica para trás. Ele fica literalmente o queixo para cima, a cabeça para trás. Ele é todo deformado. Mas ele é uma pessoa feliz. Olha só que interessante. Ele nasceu com o corpo todo deformado, mas ele é resignado. E ele fala mensagem de esperança, de alegria, falando que nós temos que ser felizes e agradecer ao Criador pela vida. Olha só que alma tão sublime, que ele resgatando as faltas dele do passado, ele entendeu, e ele resgata isso com alegria. Outra pessoa que nós conhecemos também, que do meio espírita, né? Nós falamos na outra vez, que é o Jerônimo Mendonça, que aos 17 anos teve uma artrite tão forte que ele ficou de muleta, de cadeira de roda, depois ele ficou paralítico numa cama ortopédica, depois ele veio a cegueira ainda, ele ficou mais de 20 anos cego.
e ele tinha uma alegria de viver grande. Ele fundou um centro espírita, ele fundou uma gráfica, fundou uma creche, e ele dava palestra em todo lugar, deitado na maca, e falava palavras de consolo, de ajuda. Pessoas que estavam querendo se matar, ia lá conversar com ele, e a pessoa saía, não queria mais saber de fazer o suicídio, mesmo sabendo que ele estava resgatando as suas faltas do passado. Ele resgatava com alegria. Isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que se hoje estamos padecendo, por uma doença, nós, em vez de nós brigarmos com o Criador, em vez de nós falarmos, por que eu estou acontecendo isso comigo, em vez de nós ficarmos nervosos, xingando, tristes, entristecidos, vamos louvar o Criador pelo sofrimento, porque o sofrimento, nós estamos nos resgatando do sofrimento, estamos resgatando o nosso sofrimento, nossas faltas cometidas no passado. É nossa chance de resgate. E com alegria vamos ser exemplo para outras pessoas que nos vê mesmo padecendo, mais alegres, confiantes em Deus, confiantes no Criador, confiantes na justiça divina, sabendo que esse mundo é um mundo transitório, que a nossa verdadeira pátria não é aqui, é a pátria espiritual. Nós não nascemos, eu digo sempre isso, em todas as palestras, não nascemos, não fomos criados por Deus para ficarmos na terra. Nós nascemos para sermos habitantes dos céus, habitantes do mundo espiritual, para morarmos junto com o Criador. E aqui é somente uma passagem, mundos e provas e expiações, para que possamos resgatar as nossas faltas, para que possamos aprender a sermos pessoas melhores. Porque quando alguém nos trata mal e a gente trata bem aquela pessoa que nos trata mal, o mundo nos chama de bobo. Você é bobo, você é trouxa, você é um idiota. Não, você é consciente, você está fazendo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, que é perdoar as faltas, porque o Criador vai nos perdoar na mesma medida que perdoamos o nosso irmão. E Jesus fala isso na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso. Vamos lá voltar aqui, na oração do Pai Nosso. Está aqui. Ele fala. Vamos ler a oração do Pai Nosso. Ele fala assim: orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, tanto na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão que está acima de qualquer substância, ou em algumas traduções, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Olha só, nós pedimos isso. Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que perdoamos as pessoas. E não nos abandones à tentação, mas livre-nos do mal. Aí Jesus, ele explica: porque se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós,
também o Pai Celestial perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens, vosso Pai que não vos perdoará os vossos pecados. Por isso, meus irmãos, nós devemos perdoar as faltas dos nossos irmãos. Deixa o mundo achar que a gente é bobo, que a gente está sendo trouxa. Não, nós estamos perdoando. Quem nos faz mal, vamos fazer o bem. Mas André, então, se alguém fazer um crime contra mim, eu não posso ir na justiça? Aí os Espíritos nos explicam que as nossas leis ainda são leis muito imperfeitas, mas que devem ser aplicadas, porque nem todo mundo consegue viver como Cristo pediu para que nós possamos viver. É claro, se alguém nos comete uma falta, um crime, se o nosso marido nos bater, se alguém matar o nosso irmão, é claro que devemos ir na polícia, denunciar. A pessoa tem que pagar pelo seu crime, é óbvio, é claro. Nós não podemos deixar impune um crime. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou do perdão. Do perdão. Se ele fez um crime, deverá pagar o seu crime, mas que nós o perdoamos. Nós não ficamos com rancor, com mágoa daquela pessoa. E se a oportunidade da gente fazer o bem para aquela pessoa, que a gente possa fazer o bem para aquela pessoa. Por isso que ser espírita é tão difícil. Ser espírita é difícil porque nós temos que entender que o criminoso é nosso irmão, o estuprador é nosso irmão, aquela pessoa que mata, o assassino é nosso irmão, é nosso irmão equivocado, que está no caminho do mal, que nós temos que amar e perdoar ele, e que temos que ajudá-lo a achar o caminho do bem, porque é assim que os bons espíritos fazem. Tem espíritos que não precisam mais reencarnar, mas eles fazem por amor à humanidade, eles reencarnam. E eu nunca vi um espírito superior reencarnar em uma camada social, na elite. Ele reencarna na pobreza. E se ele reencarna na elite, como Francisco de Assis, ele renega tudo e prefere vir na pobreza, que para ele não importa os bens materiais, o importante é o bem espiritual, o importante é ele praticar a lei do amor, da caridade, ensinar aos irmãos a lei do Cristo, que o Cristo nos disse: um novo mandamento vos dou, que amardes uns vós outros, como eu vos amei. Um amor que vai até as últimas consequências. Por isso que é tão difícil, meus irmãos. Mas se Jesus nos ensinou, é que nós somos capazes de praticar o bem, o amor e a caridade. Por isso que os Espíritos nos ensinam que o único caminho de chegarmos até o Criador é a caridade, independente de igreja, de religião, de camada social, independente de tudo, é a caridade. Eu agradeço a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora, para todos sempre.